Boa tarde a todos, está começando mais um Café e Filosofia hoje. E hoje nós teremos a presença do Fernando Amaral, que é jornalista, formado em Direito também, né, Fernando? Nós vamos bater um papo bem legal sobre um ponto de vista favorável ao atual governo, tentar tirar uns misticismos, algumas fake news sobre, e tentar levar um papo bem descontraído, mas um tanto quanto informativo, para que a população possa se situar nesse debate político, para que a população possa se posicionar, e para se posicionar e para se situar, ela precisa ter conhecimento, precisa entender o que está acontecendo, o que cada lado pensa, e aí por diante. Primeiro de tudo, muito obrigado, Fernando, pela sua presença maravilhosa aqui nessa tarde. E já te passando a bola, já para você já começar a falar, por que você, podemos dizer, é favorável ao governo, é simpatizante do atual governo? Como que você se localiza nesse ponto da política nacional aí? Em primeiríssimo lugar, o meu boa tarde aos ouvintes dessa querida emissora. Boa tarde a você que me recepcionou tão carinhosamente. Obrigado. E para mim realmente é um motivo de muita satisfação estar aqui nessa oportunidade para falar de um assunto que me é palpitante. Você me deixou à vontade para dizer as razões pelas quais eu sou favorável ao atual governo. Eu poderia resumir tudo numa simples colocação. Eu poderia dizer simplesmente é a tristeza que a gente vê hoje. Os carros que rodam em Havana são os mesmos carros de 50, 60 anos atrás. Não houve renovação da frota. Os prédios de Havana, a maioria com 3, 4 andares, estão todos carcomidos pelo tempo. Cuba parou no tempo. E a evidência mais contundente de que o comunismo é um fracasso é o seguinte: se abrirem as fronteiras de Cuba, não fica ninguém lá dentro. Vai todo mundo para os Estados Unidos. Os nossos comunistas aqui no Brasil citam Cuba como um paraíso e os Estados Unidos como exatamente o contrário. Mas interessante, para você entrar nos Estados Unidos, você tem que apresentar uma série de documentos. Pegar um visto para entrar nos Estados Unidos não é fácil. Sair, você sai a hora que você quiser. Ninguém te segura lá dentro. Mas entrar é difícil. Eu comparo os Estados Unidos ao céu. Para você ir para o céu, você tem que obedecer normas rígidas. Tem que ter um comportamento compatível com aquilo que a Bíblia ensina, certo? Se você não tiver um comportamento correto, você não entra no céu. Agora, no inferno, você vai de qualquer jeito. Para entrar em Cuba, você entra de qualquer jeito. Nos Estados Unidos, não. Aí ocorre o contrário. Para sair de Cuba, você não sai. Dá um trabalho só se você sair nadando. Nos Estados Unidos, você sabe o que você quer. Então, o comunismo é o retrato do fracasso. No comunismo, e o Zeca defende, porque se o comunismo for implantado no Brasil, o Zeca vai ser um dos chefão. E o comunismo tem duas classes sociais: os dirigentes, que nadam em riquezas, e os indigentes, que dão o couro no trabalho. São duas classes sociais do comunismo: dirigentes, os bem de vida, os mandões, e o povão, que são os indigentes, que não pode comprar mais do que 3, 4 pão por dia. Não é isso que eu quero para os meus netos. Eu quero para os meus netos liberdade total de ir, de vir, de se expressar, de trabalhar, de ter lucro, de ganhar dinheiro, de prosperar. Você diria, rapidinho, você diria então que
o atual governo seria a última barreira, a última, digamos assim, barragem para barrar o comunismo no Brasil? Você daria para falar isso ou seria demais? Vamos fazer, eu acho que sim. Vamos fazer um paralelo entre o que aconteceu em 1964. Em 1964 eu tinha 19 anos, 18 anos. E me lembro perfeitamente quando o alto-falante da minha cidade, lá em Minas, anunciou que o general Mourão Filho, lá em Juiz de Fora, havia colocado o Terceiro Exército na rua marchando para o Rio de Janeiro. Tinha explodido a Revolução. Minas se declarou independente do Brasil. Minas não fazia mais parte do Brasil. Foi o primeiro golpe. Depois, claro, estourou a Revolução em 64. Por quê? Porque em 64 o Brasil estava para ser entregue nas mãos da China. Jango, Brizola, o Miguel Arraes e outros da mesma laia queriam transformar o Brasil no comum, porque Cuba até então ainda não era o fracasso que é hoje. Em 64, Cuba estava com 5 anos só, então todo mundo achava que Cuba ia ser uma maravilha. Mas o povo saiu às ruas, as avenidas São João, Ipiranga, Praça República ficaram apinhadas, como ontem. As famílias pedindo para que o governo interferisse e promovesse o contragolpe. Vou mais longe. Para vocês que são crianças, quando alguém falar em ditadura, você manda essa pessoa educadamente rever os seus conceitos. Ditadura, eu entendo, Cuba. O que nós tivemos foi um governo militar onde 5 presidentes eleitos pelo Congresso se sucederam. Foi um regime especial? Foi um governo militar. Que, por sinal, tirou o Brasil da 47ª posição na economia do mundo e trouxe para a 8ª. Só uma perguntinha. Itaipu, uma delas, foi construída no governo militar. Sim. A ponte Rio-Niterói, também. Governo militar. Você já pensou, menina, o que a Odebrecht não ia roubar de dinheiro se é o Lula que está comandando essas construções? Naquele tempo do governo militar, o Exército tinha um departamento de engenharia que fazia estradas, ferrovias, escolas, pontes. Era o Exército que fazia. Quando esse maldito PT, essa esquerda asquerosa, tomou o governo, e eu vou ser bem incisivo, eu não tenho nada a temer. Quando a esquerda tomou o poder, o que é que fizeram? Aposentaram o Exército. O Departamento de Engenharia do Exército foi jogado dentro da gaveta. Para quê? Para contratar as empreiteiras. Por que contratar empreiteiras? Porque o serviço custa 10, ela cobra 50. Te dá 20, rouba mais 20. Aquele acerto que todos nós sabemos que acontecia em cheio nesse país. Vamos para os dias atuais. O que esse governo representa? Esse governo representa, em 2 anos e 8 meses, ainda não houve uma notícia de corrupção. A Itaipu, que era um foco de ladruagem sem tamanho, a Itaipu vivia patrocinando viagens, principalmente dos ministros do Supremo, para a Europa, para os Estados Unidos. A Itaipu passou a ser comandada por um general, que agora foi para a Petrobras, passou a dar lucro a Itaipu. Menina, a Itaipu está fazendo a boiadeira. É só ser aqui em Serra dos Dourados, que você vem de Caraíba para cá, é dinheiro federal da Itaipu. Está sobrando dinheiro. E esse governo, os valores da família foram resgatados. Os valores da pátria estão sendo resgatados. O respeito a Deus e as coisas de Deus estão sendo resgatados. Como é que eu não vou apoiar um governo desse? Eu quero que a minha neta, que tem 8 anos, viva num país onde os valores da família, da pátria e os valores espirituais sejam preservados. Eu vim de um berço católico ao extremo. Minha mãe, quando eu não ia na missa, eu apanhava. Certo? Eu quero que isso aí passe. E essa turma da esquerda é enfiar crucifixo no ânus, é quebrar a imagem da Virgem Maria, é desrespeitar a família. A arte para eles consiste em pôr um homem nu deitado e criança tocando no homem nu.
Vem cá, tá certo isso? Você concorda com isso? O que o Bolsonaro quer? Botar um fim, além da ladruagem, um fim nessa pouca vergonha que se instalou no país ao longo dos últimos 30 anos. Fernandinho, você falou rapidamente sobre os atos de ontem, do 7 de setembro e tal. A gente vê muitas notícias e tudo mais falando que isso seria uma ruptura institucional e tal, que o Bolsonaro está querendo flertar com outro golpe, coisa do tipo. Como que você enxerga isso? Olha, eu vou dar o meu ponto de vista, e eu não sou muito modelo a ser seguido, não. Porque eu sou uma pessoa extremamente radical. Eu achei que devia ter dado golpe já. Eu sonho para que ocorra um golpe no Brasil, que o Bolsonaro decrete o estado de sítio, qualquer coisa, dissolva o Congresso, manda os ministros do Supremo para casa, convoque novas eleições dentro de 3 meses, nomeie juízes concursados para o Supremo, porque os que estão lá foram nomeados pelo Lula, pela Dilma. Como é que você vai confiar a mais alta corte do país a homens que nem juízes são, nomeados pela Dilma, pelo Lula, pelo Collor, Dá para confiar numa raça dessa? E outra coisa, menina, você sabe quantos empregados o Supremo Tribunal Federal tem? Pesquisa no Google, pesquisa aí nas fontes das redes. O Supremo Tribunal Federal tem 11 juízes e 2.450 funcionários. 2.450 funcionários. Tem funcionário lá que ganha para puxar a cadeira para o ministro sentar. Tem funcionário que ganha para colocar a toga, para ver a caída da toga do ministro se está correta. Dinheiro teu, companheiro. Dinheiro meu, dinheiro nosso que está bancando essa mordomia nojenta. Isso precisa acabar urgentemente. Fernandinho, ainda nessa pegada, as prisões que estão acontecendo, a gente está vendo o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Michel Temer, né, em 2017, se eu não me engano. Né? Você considera elas arbitrárias? E até que ponto dá para conviver com esse tipo de coisa? É contra isso que se precisa lutar. É contra isso que se precisa estabelecer um limite, um basta. Daqui a pouco, as igrejas não vão poder mais falar de Jesus. Os crentes não vão poder mais falar de Jesus. O católico não vai poder falar mais da Virgem. Vão tapar a nossa boca. E a Constituição garante a você, a mim, a cada um de nós, o direito de se expressar daquilo que de nos expressar conforme nós queremos. Cada um responde penal e civilmente pelos seus atos e pelas suas palavras. Você pode falar o que você quiser. Você responde pelo que você fala. Mas jamais você vai ser preso antecipadamente. Isso é mais do que censura. Como é que o Roberto Chefe chama ele? É Xandão. O Xandão prende, manda soltar, ele julga, ele condena, ele põe. Mas o que é isso? Nem nos países da África, mais atrasados possível, acontecem coisas dessas. E o Brasil está convivendo com isso. A nossa liberdade está em jogo. Vou mais longe. O Supremo Tribunal Federal entendeu, alguns anos atrás, que o réu condenado em segunda instância deveria ser preso. Isso. Ele isso não foi imaginava. 2014, não, é 2014. Eu não me lembro. Ele não imaginava que o Lula seria preso. E o Lula acabou preso. Mudaram o entendimento. Mudaram o entendimento de pressinha para botar o Lula na rua. Tá? Agora, a mídia, que o Lula abastecia com milhões e milhões e milhões, e que hoje critica o Bolsonaro porque a teta secou. A verdade é essa. A teta secou. A Rede Globo fala que... A Rede Globo manda funcionário embora todo dia. Por quê? Já não mama mais. Então você vê, coloca o Lula na rua. A mídia faz a cabeça do povo dizendo que o Lula é favorito. O Lula não pode sair na rua, companheiro. O Lula foi numa praia lá do Nordeste, a polícia teve que isolar a praia pro Lula tomar banho.
O Bolsonaro vive no meio do povo, mas o que é isso? Mas a mídia insiste em fazer a cabeça da população que o Lula é favorito. Presta atenção. Bota o Lula na rua. A mídia aponta ele como favorito. E as urnas eletrônicas... A gente ia falar disso. Completa o... Fecha. É contra isso que a gente tem que lutar. Brasileiro que ama sua terra. Não precisa nem amar a terra. Que ama seu filho, que ama seu neto, que se preocupa com o futuro da sua descendência, ele quer que o país dê uma guinada diferente. Fernandinho, você falou do voto da urna, né, eletrônica. A gente teve há 15 dias atrás, se eu não me engano, né, o Congresso votando o voto impresso, e daí não passou, né, na votação. Você acha que isso já é um assunto de próxima página ou vai continuar? Eu acho que ainda vai dar pano para manga ainda. Eu acho que essa é uma das condições, segundo o Bolsonaro, para que haja eleições sem fraude, o voto tem que ser... Me explica uma coisa, eu não sou tão burro, eu vou entender. O ministro lá do Supremo Tribunal, esqueci o nome, nem quero lembrar. Roberto Barroso. Ele disse que a urna é super segura. Ótimo. Mas se eu tenho uma porta super segura, se eu quero acrescentar uma tramela nela, ué, o que tem? Qual é o mal em tornar a urna mais segura do que ela já é? Ué, não vai acarretar problema nenhum. Se fosse para tornar a urna duvidosa, tirar alguns apetrechos que ela tem para tornar ela assim da margem à dúvida, não, mas a gente quer o voto auditável, o papelzinho, vai dar mais segurança àquilo que eles garantem que já é seguro. Ué, por que essa birra? Por quê? Safadeza. A urna não é confiável. Fernandinho, e aí, ainda nessa pegada das manifestações de ontem, né, tivemos o pedido da voto auditável e voto impresso, né, a gente também teve o pedido da destituição do Supremo, do Congresso, e a gente viu muita, digamos assim, manifestação contrária à China, à influência da China. Tiveram alguns que pediam, né, a retirada do embaixador da China do Brasil, coisas do tipo. A China realmente se enxerga que é sei lá, um inimigo do Brasil ou coisas do tipo? A gente teve o Ernesto Araújo, chanceler do Brasil, que bateu muito de frente até com o embaixador da China aqui no nosso país e tudo, né? A gente teve digamos, o impasse do presidente da República e do governador de São Paulo por causa da vacina da Coronavac, que era de origem de um laboratório chinês, né? A China, ela é uma ameaça para o Brasil? Você enxerga isso ou não? Como que você interpreta esse... Eu era garoto, eu estava no primário, terceiro, quarto ano primário, isso faz 100 e tantos anos atrás, nem tanto, né? Uma das professoras, não me lembro qual, falando sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi lá na China. Faz mais de 200 anos, que em 1808, o Dom Pedro, 200 e poucos anos, o Napoleão foi na China. E subiu nas muralhas da China. E lá, ele falou para os seus soldados, eu nunca vou esquecer, dirigindo aos seus soldados, ele disse o seguinte: do alto dessas muralhas, 40 séculos de história vos contemplam. É uma frase, ficou aqui, ó, na mente daquela criança. E ele falou outra. Napoleão Bonaparte: o dia que a China acordar, o mundo estremecerá. Menina, faz no mínimo 65 anos que eu escutei isso aí. No mínimo. O dia que a China acordar, o mundo estremecerá. É o que a gente está vendo aí. A China está quase superando os Estados Unidos na economia. Certo? E ela diz, a gente não pode falar com tanta certeza, porque a gente se baseia naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, mas dizem que a Argentina já está debaixo dos grilhões da China. E que o interesse dela é o Brasil. Por quê? Porque não existe o país mais abençoado por Deus que essa terra. Todo mundo fica de olho aqui.
Você sabe que a Roraima é o estado mais rico do Brasil? Você sabe o que foi feito na Roraima mas que o maior despudor do mundo? A Roraima era um produtor de arroz, assim, de... Arroz lá dava até nos postes. Fizeram, eu mesmo esqueci o nome da raposa, não sei o que lá, não me lembro bem. Tiraram os agricultores de lá e deram aquela terra para os índios. Que lá é uma reserva indígena imensa, imensa. Ocorre que debaixo dessa reserva tem petróleo que nem ladrão não acaba. Vocês sabem que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo? Mais do que a Arábia Saudita, mais do que a Venezuela, tem a maior reserva de petróleo do mundo. E o maior poço da Venezuela, não me lembro o nome agora, 3/4 dele está do lado de cá. Está na Roraima, está no Brasil. O nióbio, que é o minério mais precioso, que tem evidência, 90% do nióbio do mundo está no Amapá. Por que a Dilma e os Lula e o PT e o esquerda deixou para o índio? Para mais tarde, dali, esse nióbio vai para Cuba e de Cuba para a China. É isso que você quer para o Brasil? Então a China realmente é uma ameaça muito grande para o mundo civilizado. A China prospera, prospera. Os ricaços da China compram as melhores mansões em Mônaco, em Paris, em Londres, mas o povo lá trabalha que nem camelo, e come rato, e come aranha, e come lagarto, e come cachorro, e come gato. Ainda continuando nisso, acho que tem assunto pra caramba ainda pra gente conversar, mas eu ainda queria ficar preso às pautas do 7 de setembro, que foi, poxa vida, pra quem concorda ou não concorda. Eu vi você falando tão calmamente, foi... e eu tão... Sou italiano é uma raça, filha da mãe. Assim, é inegável que ontem... Eu queria falar calminho assim, mas não consigo. Para quem concorda ou discorda do governo, foi um dia histórico, né? Muita gente na rua, na Paulista, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e algumas pautas foram colocadas na mesa, né? Talvez acho que a mais, digamos assim, tênue seja a questão do Supremo, né? O Bolsonaro falou diretamente do ministro Alexandre de Moraes, né, na Paulista. Em Brasília ele não chega a falar, mas na Paulista ele dá nome aos bois, né? Fernandinho, na sua experiência aí, que viveu o 64, né, e tudo mais, até que ponto, né, você acha que o Brasil está perto disso acontecer? Tipo, realmente do Supremo ser destituído e, consequentemente, o Congresso também. Olha, eu vou tentar falar calminho que nem você. Eu vou me espelhar, em vez de você se espelhar em mim, que tenho 3 vezes a tua idade, eu vou me espelhar em você e vou tentar falar mansinho, mansinho. O Brasil está à beira de uma ruptura institucional. Aquilo que o presidente disse ontem em São Paulo, estabeleceu-se uma queda de braço entre ele e o Supremo. Agora, é preciso entender, e eu entendo assim, que o Bolsonaro está legitimado por 58 milhões de votos. É um homem que foi para o governo, que assumiu a presidência, com o voto popular, que o legitima ao cargo. Os ministros do Supremo foram nomeados, com exceção desse último, foi o Bolsonaro que nomeou, foram nomeados 4 pelo Lula, 3 pela Dilma, 1 pelo Fernando Collor, 1 pelo Zé Sarney, Fernando Henrique e 1 pelo Fernando Henrique. Então, você vê quem é que nomeou. Diga-me com quem andas, e eu direi quem és. O Xandão está aí para todo mundo saber, advogado do PCC, maior facção criminosa do país, e o Xandão, advogado dela. O Dias Toffoli, advogado militante do PT, secretário do Zé Dirceu, secretário... Quer dizer, como é que você vai confiar numa Suprema Corte dessa espécie? O Gilmar Mendes brigou uma vez com aquele crioulo lá, como é que chama?
que era juiz também, ministro, Joaquim. O Joaquim falou, não tenho medo dos seus jagunços lá do Mato Grosso, não, eu falo. Quer dizer, diz que o Gilmar via cercado de jagunços. Essa semana agora em São Paulo, o pessoal conversando num clube, lá um clube, falaram mal criticaram o Xandão, um dos capangas do Xandão ouviu, e os moços foram parar na delegacia. Isso, daqui a pouco vão entrar pela porta aqui e me levar. Na quarta noite, se eu não me engano. Vão me levar. Segunda noite. Você tá falando demais. Mas eu posso falar. Me leva na justiça e me processa. Mas eu posso falar o que vem da minha boca. E o dia que nós não tivermos mais esse direito, isso vai depender dessa queda de braço agora entre o presidente e o Supremo. E outra coisa, eu ouso dizer o seguinte. Ontem o Brasil deu uma demonstração, o Moarama foi a coisa mais linda do mundo. O Cruzeiro nunca fez uma comemoração que nem ontem. O Moarama foi de arrepiar, quando Vanderlei Merino me disse. A minha cidadezinha lá em Minas. Então o Brasil de ponta a ponta ontem manifestou um apreço, uma confiança muito grande no Bolsonaro, que pode ser sem educação, pode ser bruto, pode ser Fernando Amaral da vida, mas ele é sincero. Ele é... O que ele fala, o Lula é vaselina nas mentiras. O Bolsonaro não, se ele tiver de mandar para aquele lugar, ele manda. Então eu acho que essa queda, se o Bolsonaro tivesse condições de destituir os ministros do Supremo e convocar, fazer concurso para novos juízes, o prestígio dele subia a 100%. Ainda nessa pegada em prestígio, Bolsonaro e tudo mais, hoje o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse algumas palavras lá na abertura da sessão, né, que não ia aceitar mais isso do Bolsonaro, né, esqueci o nome da palavra, mas era isso, não ia aceitar mais. A gente teve o PSDB ontem convocando os seus para discutir impeachment. A gente teve alguns outros partidos que, teoricamente, teriam que estar do lado do Bolsonaro, que são anti-esquerda ou coisa do tipo, né? E você acha que é viável o impeachment do presidente, ou Fernando, ou é só... Eu acho que... Para aumentar a tensão? A mídia, principalmente a Globo. A Globo teve o desplante de dizer que a manifestação de ontem foi antidemocrática. O que o Globo tem democracia? Democracia é povo. Ué, a Globo disse que foi uma manifestação antidemocrática. Eu acho que a mídia e os políticos ainda não fizeram uma leitura correta do que aconteceu ontem. Eu acho que eles estão boiando, porque com a manifestação dessa na rua, de apoio ao Bolsonaro e as medidas que ele quer tomar, e o povo vem falar em impeachment, eu não sei em que pé que está a movimentação dos caminhoneiros. Mas os caminhoneiros, se quisessem, mudariam o Brasil. Não precisa parar o Brasil. Para Brasília. Este Brasília de caminhão, ninguém entra, ninguém sai, enquanto não resolver, não... acabou, está resolvido. Eu acho que o Bolsonaro, se o Bolsonaro perder essa queda de braço, eu vou ficar muito apreensivo quanto ao futuro. Não o meu futuro. Eu estou com 75, vou viver no máximo mais uns 75 e logo eu vou embora. Mas e meus netos que vêm aí? Então eu espero que o Bolsonaro ganhe essa queda de braço. Porque senão o que está ruim vai... Isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora, a permanecer o estado de coisas, você vai só trazer aqui quem fala bem. Quem fala mal... Ô Fernandinho, dentro disso aí, realmente o Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente, disse que hoje ia fazer uma abertura de sessão focada nas manifestações de ontem, né? Eu não entendi como é que é a revolta. Hoje o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ia abrir a sessão e, segundo o que saiu antes... Eu estava ouvindo ele quando você me ligou. Ele ia mandar um recado direto para o presidente, né? Parece-me que essa tensão entre o Supremo, o Congresso e o presidente da República, ela vai continuar, né, entre os três poderes. Mas há um outro elemento, né? Fora o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tem as Forças Armadas, que é um importante
uma importante peça nesse O mais tabuleiro. importante Aí. elemento dessa conjuntura, no meu entender, é a Força Armada. Ano que vem, caso o voto impresso realmente não passe no Congresso e realmente o Tribunal Superior Eleitoral não implemente e fique do jeito que está, e se as eleições confirmarem isso, o que as pesquisas estão demonstrando, que, segundo a maioria delas, não é a vitória do presidente Bolsonaro, do Pelo atual contrário. presidente, que nem você falou. Dizem que né? o Bolsonaro nem vai ser candidato. Exatamente. Você acha que, com esse cenário, voto impresso saindo fora, as urnas estando do jeito que estão até lá, né, e elas demonstrando uma vitória de um candidato que seja um oponente do atual presidente, você acha que as três instituições dos três poderes, Congresso, Supremo e o Planalto, elas se garantem, ou talvez a gente tenha uma intervenção com as Forças Armadas? Eu penso que as Forças Armadas reconhecem muito bem o papel delas. Elas não vão agir precipitadamente. O militar é, pela própria formação, um ser muito ponderado, muito centrado, muito equilibrado. Para se galgar o oficialato lá, é preciso que a pessoa tenha um equilíbrio interior grande. Não é qualquer um translocado que vai lá. Então eu acredito que as Forças Armadas estão muito mais do que a gente pensa acompanhando a situação. Se aqui no interior, nesse fim de mundo, a gente está acompanhando o que acontece, calcule os gabinetes lá dos generais, dos almirantes, dos brigadeiros. Você acha que eles não estão mapeando isso aí? Claro que estão. Eu acho que, em última instância, vai prevalecer a vontade do presidente. E espero para que isso aconteça. E se houver um rompimento institucional, não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última. Desde que esse rompimento institucional venha, seja temporário, seja aí 2, 3 meses, para que a coisa se encaixe, quem é que não quer? Escuta, você acha correto um juiz do tribunal, um ministro, ganhar R$40 mil por mês, mais auxílio paletó, mais auxílio de dentista, de médico, de roupa, de academia para ginástica, de agora auxílio funerário? Então, o Supremo esse ano vai gastar R$700 milhões. Eles não bebem vinho que não tenha 3 ou 4 medalhas, 3 ou 4 premiações internacionais. É só lagosta. E nós aqui, para pôr arroz com feijão na mesa, a gente está dando um duro desgraçado. O Supremo deveria ser exemplo de austeridade. Devia mostrar para o Brasil como é que se vive austeramente. Não, troca de carro cada 2 anos, tem motorista para ele, para a família, para a mulher, para o filho. Quem que paga essa conta, companheiro? Quem paga? É quem está trabalhando duro aí, que compra uma caixa de fósforo e paga imposto. Eu conversei com o Edson, da Ferrarese, ali que vende gás, perto da delegacia. Muito meu amigo. Faz 19 anos que ele vende gás. Ele me falou, Edson Ferrarese, está ali. Falou, Fernando, quando eu comprei aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui, precisava 2 dias de serviço para comprar um botijão de gás. Era R$19 a diária e o botijão era 40. 2 dias de serviço. O Edson Ferrarese, estou dando meus boi porque para não achar que eu estou falando conversa fiada. Hoje, a senhora que limpa lá em casa uma vez por semana ganha R$100. A gasolina, o seu ratinho, cobra R$2 e mais uns quebradinhos, 2 e pouco, por litro de gasolina. Tá assim que quanto? 6. Tem lugar que já está batendo quase 7, né, no interiorzão aí. 30% do preço do combustível é o governo do estado que morde. O federal já liberou. O PIS e o CONFIS é uma insignificância. A conta de luz e Copel, você já parou para ver? 29% é ICMS, vai pro ratinho. É o maior imposto dos governadores. Então, quanto mais sobe a gasolina, quanto mais sobe a energia, mais o seu ratinho e os demais governadores mamam. Em detrimento de quem?
de quem dá um murro duro todo dia para ganhar o pão para os filhos e para os netos. Alguma coisa tem que mudar. A coisa não pode continuar. O Brasil não pode continuar patrocinando as mordomias e essa envergonhice da classe política e do judiciário. Não pode. Fernando, não pode. Agora, para quem... Vou fazer o advogado do diabo aqui. Vou fazer. Tá bom? E é o seguinte. Como você falou, a nossa economia ela não está indo de vento em polpa. Né? A gente está tendo aí uma inflação voltando. Né? A gente tem... aumenta o preço da gasolina. O custo de vida está altíssimo. Exatamente. Né? Até que ponto que você coloca isso nas costas do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e até que ponto o governo federal é o responsável disso? Olha, a pandemia desconcertou a economia, não é do Brasil, não. Do mundo. Em função da pandemia, só a China que teve os mercados, os mercados locais, os grandes mercados, elevaram o preço, com medo de faltar mercadoria, já colocaram lá em cima. Eu acho que isso aí não tem um culpado específico. Isso aí é culpa de uma conjuntura que mais hoje, mais amanhã vai passar. Agora, a respeito da economia do país, a carne está cara, mas você tem que entrar uma fila muito grande para comprar carne. O pão está caro, mas você chega de tarde lá, tem uma fila que não tem tamanho. Você chega... faz isso. Vai sexta-feira aqui no Coroados, que é onde eu compro. Sexta-feira de manhã, tá aquelas pilhas de cerveja que vai quase dando forro. Chega de tarde, não tem uma garrafa de cerveja lá mais. Levaram todas. Você vai daqui uma hora, mas você não consegue ultrapassar ninguém com um movimento de carro que não tem tamanho. Você quer um pedreiro... Eu fui no Catulino hoje encomendar um varal para minha mulher. Ah, Fernando, essa semana eu não posso. Tem aquelas pilhas de ferro lá para trabalhar. Você quer um pedreiro, você não encontra. Ué, gente, e se tivesse bom, como é que ia estar? Porque, aliás, eu nunca ouvi ninguém dizer que a coisa está boa. Desde criança, só que essa crise, e está todo mundo construindo casa, está todo mundo pintando a casa, você só vê carro novo na praça, você não vê carro velho. Uai, e se tivesse bom então, como é que não ia estar, hein? Conta aqui. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, queridos ouvintes. Oi. Fernando, voltando um pouquinho aí do assunto que o senhor já colocou sobre as manifestações, né? Você comentou que seria interessante mesmo fazer realmente essa paralisação, essa manifestação diretamente lá em Brasília. Eu também concordo com o senhor. Mas assim, o senhor como jornalista, experiente no assunto, eu não consigo ver, Fernando, colocando minha aplicação pessoal aqui, que essas manifestações tenham muito resultados, porque são manifestações dispersas, né? Eu concordo também com o senhor que ela poderia ser centralizada, né, num local específico. Mediante a isso, o senhor como jornalista e com toda a experiência que o senhor tem, qual seria a manifestação mais eficiente que a gente poderia fazer? Se eu tivesse que comandar uma manifestação, eu tivesse de dizer como é que deveria ser feito um sistema para pressionar o governo, eu pararia Brasília. Rodoviária, aeroporto, todos os acessos a Brasília, ninguém entra, ninguém sai. Toma o Congresso, toma o Supremo, sem violência, sem nada. Pacificamente. Enche gente, fala, olha, a gente quer isso, foro privilegiado. Você quer alguma coisa mais nojenta do que o tal do foro privilegiado? O deputado não pode ser julgado, não, tem que... Então, tinha que acabar com tudo isso, fechando Brasília. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém não funciona. Parou Brasília, parou o país. De uma forma muito mais econômica, muito mais... E sem violência, sem nada. Eu faria isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim. Mas eu acho que a maneira de não precisava fazer escarcel. É que apesar de ser plausível, essas manifestações são feitas, assim como o senhor falou que foi feita ontem, é bacana, que o senhor comentou de Umuarama, tudo. Eu acho bacana, mas assim, o resultado mesmo não é isso, né? Para haver um resultado, precisa ser feito no local correto. Alguma coisa concreta. Não, a manifestação é válida, sobretudo para demonstrar o descontentamento do povo com alguma situação. E o seu apreço a outra. Porque eu acho que a par de dizer para o Supremo e para a Justiça Eleitoral que nós não estamos satisfeitos, nós também demos uma demonstração de que a gente confia no Bolsonaro. Pode não ser o melhor, mas
mas é o que a gente tem de melhor. Pode não ser, como é que eu li? Pode não ser um grande fertilizante, mas é um pesticida nota 10, né? Tudo que é ladrão tá chiando, porque não tá mamando mais. Então parou a Brasília e parou o Brasil. Ainda nessa pegada, a gente fala muito da história passada, mas a gente tentando prever o futuro. A gente faz muito isso também. Um exercício né? de futurologia. Exatamente. Como que você acha, Fernandinho, que vai estar o Brasil ano que vem, 2022? Você acha que muitos cientistas políticos, eles falam que o correto seria voltar a ter uma harmonia entre os poderes, aquela tal famosa reunião entre o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Jair Bolsonaro. É a coisa Fux. mais fácil do mundo, essa harmonia. Entraram num apartamento em Salvador, há 2 ou 3 anos atrás, encontraram algumas malas, algumas caixas com 51 milhões do Jadel. Ah, é verdade. Você quer que haja harmonia entre os poderes? Você quer que a imprensa se cale? Ô, companheiro, molha a mão desse povo, bota dinheiro na mão desse povo. A harmonia entre os poderes vai ser... Era total. Você ouviu alguma briga no tempo do Lula? Entre executivo, legislativo, judiciário? Não! Tudo... Você via a imprensa falar alguma coisa? Você via a Rede Globo abrir o bico? Via? Não! Porque as malas de dinheiro, aquele Zé Guimarães, que é deputado do PT, 100 ou 200 mil dólares da cueca. Episódio famoso esse. As malas de Gedel, então a harmonia, ela pode existir. Ou ela é imposta no estilo Bolsonaro, com a coisa certa, com a coisa correta, que é doloroso você perder a teta, ou então você dá uma tetinha para cada um. Acaba a briga na hora. O judiciário vai ver em paz, o executivo, o Lula vai dar de braço dado com o Gedel, com o Renan, e acabou. Me conta uma coisa. O presidente dessa CPI, o Aziz, a mulher e os filhos foram presos porque desviaram não sei quantos milhões do dinheiro de combate à Covid lá em Manaus. Ele preside a CPI. O Renan Calheiros tem 17 processos por corrupção nas costas. É relator da CPI. Isso é um tapa na cara do brasileiro. Isso é um desrespeito, companheiro. Como é que o Renan vai moralizar alguma coisa? Então esse Brasil precisa ser mudado. E eu confio que se der uma espada bem cortante na mão desse Bolsonaro, vai rolar muita cabeça. E é preciso que role para que esse país tenha conserto. Fernandinho, fazendo uma comparação, e daí muitos analistas fazem, eu também faço, o Brasil caminha mais ou menos para um processo que nem aconteceu nos Estados Unidos o ano passado. Né? Teve eleição lá, o Trump também alegava... fraude nas urnas, que não era tão confiável nesse sentido, né? Levou isso até o último momento, né? Teve a invasão do Capitólio lá por parte dos apoiadores do Trump, deputados e senadores americanos ficaram reféns naquela maluquice toda, mas no fim das contas, né, o Trump não passou a faixa, mas o Biden foi empossado e tiraram o Trump do Facebook, Twitter, acabaram com ele na internet, ele não tem mais acesso a nada, calaram ele. Você acha que o Brasil vai ter esse mesmo resultado dos Estados Unidos? No fim das contas, vai ser esse sistema aí, mesmo com as dúvidas que o Bolsonaro levanta, e se ele não ganhar, tudo bem, o TSE imposta o ganhador mesmo, e se tiver algum barulho, é só barulho e nada muda? A democracia é onde prevalece a vontade da maioria. Democracia é isso. Demo, do grego, povo, cracia, poder, governo. Então façam-se eleições limpas, corretas, que não deixem margem a dúvida. Se a esquerda ganhar, nós de direita vamos ter que nos submeter daí. A maioria quis a esquerda. Mas é preciso que haja transparência no resultado. Porque a Venezuela, quando o Chávez ganhou e implantou o socialismo lá, a Venezuela mandava petróleo para o mundo inteiro.
Hoje, você deve saber, que a gente está vendo nas redes, os venezuelanos pegam a bicicleta, botam uma terceira roda ao lado para fazer de táxi. Não tem gasolina na Venezuela, que tem a maior reserva do mundo. Você não vê mais cachorro nas ruas da Venezuela. Comeram todos. O Trump falou, olha, eu quero cachorro para minha companhia, não para comer ele. Ué, gente, as evidências saltam os olhos, só não vê quem não quer. Uma vez conversando com o Zeca, lá no meu escritório, falei, Zeca, eu não sou nenhum tapado. Se você me mostrar aonde é que o comunismo deu certo, ué, me mostra, me argumenta, eu não sou nenhum tapado, eu vou virar o braço da viola. Eu tive em Cuba e gostei muito. Verdade. Concordo com o Zeca. Quando um alto dignatário, uma pessoa importante, Zeca, Lula, Zé Dirceu, qualquer pessoa de nome, qualquer comunista de peso que chegar em Cuba, ele vai ser recepcionado no aeroporto. Ele vai para um hotel de palacete, uma casa muito boa para onde ele vai se hospedar. Vai passar do bom e do melhor. Vão mostrar para ele o que Cuba tem. Quer dizer, vão enganá-lo. Por que não mostra a periferia? Olha, você está falando aqui com um cara anticomunista por excelência. Quer fazer mais não? A gente tem mais 5 minutos, deixa eu só... Eu quero falar alguma coisa do município. Sim, vamos lá. Ainda tem 5 minutos. Então vamos nessa. Comentário sobre a cidade aqui. Vamos trazer a fala para o município. Sair do espectro macro da política e vir para o micro. Vamos deixar o Bolsonaro quietinho, o Barroso quietinho, o Xandão quietinho. Vamos falar da Helena aqui agora, tá? Você tem alguma pergunta a fazer? Não. Você tem alguma pergunta a fazer? Posso falar o que me vier da cabeça? Eu tenho esse defeito, eu falo o que vem da cabeça. Dia 26, o Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, sepultou a cassação da Helena. Hoje a gente tem uma prefeita que vai concluir o mandato. E eu fiquei muito feliz com essa decisão, porque só cego não vê que Cruzeiro do Oeste vai indo muito bem. Cruzeiro do Oeste está transformado num canto. Eu vi subindo aqui agora, é uma praça, é uma parque, que coisa maravilhosa, né? A cidade enfeitada, bonitinha, tudo certinho, com crédito, com projetos. Então eu acho que Cruzeiro do Oeste vai indo muito bem. Você vai em Umuarama, vai indo, apesar do prefeito lá ter se metido, que eu acredito na inocência dele, até que me prove o contrário, para mim ele foi envolvido. Ele não precisa disso. Mas o Umuarama vai indo muito bem. Tuneiras, nem precisa. O Tapejara é uma... Então, nessa regiãozinha nossa aqui, aonde você vai, você respira progresso. Você respira prosperidade. Agora me conta uma coisa. O Brasil é composto do quê? De municípios. 5.500? Isso. Gente, como é que você vai dizer que o país vai mal se os municípios vão indo tão bem? Porque Cruzeiro do Oeste, gostem ou não, o Zeca da vida, e o Zeca não gosta, acho que não, e é um direito dele, mas a administração da Helena vai indo muito bem, gente. Eu, pessoalmente, até tenho questões pessoais com a Helena, assim, mas não vou reconhecer que ela está fazendo um belíssimo trabalho. Eu não seria honesto comigo mesmo. Está fazendo um bom trabalho e eu acho que deve continuar. Eu fiquei muito feliz quando chegou a notícia que o Tribunal Regional Eleitoral havia reformado a sentença e o processo foi extinto. Exatamente. Fernandinho parece que não, mas já correram uma hora. Rapaz do céu, né? Voou. Quando a conversa Eu tinha um programa na difusora durante um tempo também, era 1 hora. Aconteceu olhando nossa cabeça. Fernandinho, para encerrar, você quer deixar algum recado, as suas últimas palavras? Eu, de novo, agradeço demais a sua presença aqui. Olha, acho que deu para esclarecer muita coisa para muita gente também. Se alguém tem a agradecer, se alguém sou eu. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E se quiser me ouvir de novo, é só me ligar. Vem cá, eu venho mesmo. E esse é meu estilo. Eu sou dessas pessoas que fala o que sente. Eu posso ter 500 mil defeitos.
Eu sei que eu não tenho. Hipocrisia. Esse eu desconheço. E inveja também não tem, não. Hipocrisia não sou. É isso aqui, gostou, não gostou, até logo e benção. Mas foi uma alegria muito grande estar aqui. E a minha mensagem ao povo de Cruzeiro do Oeste é a seguinte: vamos continuar acreditando em Cruzeiro do Oeste e no Brasil. No Paraná, eu preciso ver se vai aparecer uma alternativa para o Ratinho. Porque até agora não tem candidato. Então parece que vamos ter que engolir o Ratinho mais 4 anos. Mas Cruzeiro do Oeste vai muito bem e o Brasil vai melhor ainda. Vamos torcer para que o Bolsonaro ganhe essa queda de braço, porque dias melhores virão. E se ele perder, a coisa vai ficar muito feia para todos nós. Uma boa tarde para vocês, muito obrigado, estou sempre às ordens. Pessoal, muito obrigado a todos, até a próxima e tchau.